Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 19 e o 21. Eu quero falar sobre arrazoamentos. Arrazoamentos. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 19. Apenas para termos nossa base para meditação. Todos acharam? Amém. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? E disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerá. Sai e faze-o assim. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, pedimos, Pai, que o Senhor vivifique a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Eu quero falar sobre arrazoamentos. O Brana fala bastante sobre isso e às vezes nós não entendemos, não captamos direito o que o irmão Brana está falando, né? O arrazoamento, ele significa apresentar razões, argumentos, expondo razões ou pontos de vista, significa argumentar. Uma outra forma mais moderna, né, atual de explicar isto, seria uma narrativa. A gente ouve bastante falar sobre isso. Uma narrativa. O que é isso, então, uma narrativa, um arrazoamento? Sabe um advogado, um bom advogado, mas aquele bom mesmo, que consegue pegar o bandido e fazer dele um mocinho, consegue soltar o bandido e prender a vítima? Isso é o arrazoamento. Ele consegue pegar dentro da lei e criar uma narrativa, uma história, botar pontos de vista, aonde ele consegue distorcer os fatos. Outra maneira de explicar mais simples, você já viu um filme onde você percebe que você está torcendo por um bandido? Você está torcendo pelo cara que é assassino, que é ladrão, e você está torcendo por ele. E o outro que não é isto, você está torcendo que dê tudo errado. Porque aquela história, aquela narrativa, aquele razoamento foi montando quadros, expondo quadros, e criou uma linha de pensamento, aonde distorce a realidade. Então isso é o que chamamos hoje em dia de uma narrativa. E o diabo, irmãos, ele é especialista nisto. Ele é especialista. Existem 7 artes que vieram de um tempo antes do dilúvio, onde o diabo reinava neste mundo, Essas artes são aritmética, geometria, música, astronomia, retórica, lógica e gramática. Esse ponto retórica é o ponto que entra essa narrativa. Então, o diabo, ele é especialista em retórica, em argumentar, em debater, em discutir, em explanar algo. Ele é especialista em retórica. Ele é especialista em levar as pessoas ao arrazoamento, a criar uma narrativa. E por que ele faz isso? Porque qual é o objetivo disto? É fazer você duvidar da palavra. É isto. Fazer você duvidar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus produz fé. E o arrazoamento de Satanás da palavra de Deus produz a dúvida.
Então, quando você der lugar a arrazoamentos, produz dúvida. Agora, se você der lugar à palavra de Deus, como ela é, produz fé. Romanos 10, 17, por sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, nós temos, eu costumo falar sempre, aqueles 5 sentidos, a visão, o paladar, o tato, o olfato, a audição, que são canais que chegam à nossa alma, no nosso corpo físico. A palavra de Deus vem pelo ouvir, entra pelos nossos ouvidos e chega ao nosso espírito, que tem os sentidos da imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio, o afeto, são os sentidos do espírito. E isso vai levar, é uma chave. Ou você vai dar lugar ao seu coração, à sua alma, ou não. Então, se você ouve a palavra de Deus, na sua mente você aceita ela desce ao coração, produz fé. Agora o diabo ele vem pelo mesmo canal e traz o arrazoamento. E se você aceita esse arrazoamento, produz dúvida. O sentido da alma é um só, e um por vez. Você não tem os dois juntos. Ou você tem um, ou você tem o outro. Ou você tem dúvida, ou você tem fé. Ou você crê, ou você está duvidando da palavra de Deus. E o trabalho do diabo é trazer de uma forma que ele consiga criar um quadro, um arrazoamento, onde o contexto de tudo aquilo vai levar a pessoa a descrer da palavra de Deus. Tomamos esse texto que lemos sobre Micaías. Josafá e o rei Acabe eles se uniram. Na época que o reinado de Israel estava dividido, era Israel de um lado e o reino de Judá, as outras 2 tribos do outro lado. E esses 2 reis se uniram, Acabe e Josafá. E Josafá era o tipo de um cristão mais temente a Deus, porém estava andando com companhias erradas, Acabe. E Acabe era o tipo do fronteiriço. O irmão Branham diz que ora era um bem crente, ora estava nas idolatrias da sua esposa. E ali os 2 se uniram e estavam juntos num propósito: tomar Ramate de Gileade, que era um território que era a herança deles, eles tinham direito, e Acabe queria tomar aquele lugar e tomou a ajuda então de Josafá. Mas antes de fazer algo, Josafá disse: não era bom a gente consultar um profeta? E Acabe prontamente disse: temos vários profetas, 400 deles. E chamaram 400 profetas. Agora observe bem, não eram profetas de Baal, eram profetas do nosso Deus. Eram pessoas, vamos dizer, bem crentes. Eram pessoas pias, pessoas boas, bons profetas. Profetas, vamos dizer até, com um dom verdadeiro. Eles tinham uma experiência verdadeira. O chefe deles, Zedequias, ele tinha algo espiritual nele. E ele se posiciona e todos eles profetizam em uma única voz favoravelmente ao rei Acabe. Vai, Acabe, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória, tu vais ser vitorioso, está nas tuas mãos. Tudo de bom, incentivando Acabe a ir para aquela guerra, Acabe e Josafá. Mas sabe aquele crente que lá no fundo da alma tem aquela fé, e aquilo faísca de algum jeito, e dá um super sentido, e ele diz: não tem mais algum profeta, um daqueles da moda antiga, uns daqueles dedo destroncado, assim, bem grosso, não tem um daqueles lá? E aí Josafá pensou, Acabe pensou um pouquinho: tem o Mica aí, o Micaías, eu não gosto muito dele, ele não fala nada de bom de mim. E Josafá disse: é esse aí. Tem um povinho assim que você conhece mais ou menos assim, meio destroncado, assim, meio que é tudo do avesso, mas o sim é sim e o não é não, o que é pecado, o que é de Deus e amém. É por aí, sabe?
Então, chama esse, vamos ouvir esse também. Ô, Micaías, tem 400 aqui, ó, tudo polidinho, bonitinho. Veja bem, mais um, para quê? Não, vamos chamar mais um. Aí, Acabe meio contra gosto, né? Chama alguns servos lá, uns eunucos, diz, ó, vai lá e busca o Micaías, mas fala com jeitinho com ele. E eles foram com a intenção de encomendar uma pregação. Né? Foram lá, chamaram o Micaías, e disseram, ó, Micaías, está aqui a tua oportunidade agora. Tem 400 profetas, todos eles na unção, profetizando, falando em línguas, está um Pentecostes, e olha, fala o que eles falam, prega o que eles pregam. E Micaías, aquele profeta do Senhor, ele disse, eu só vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Prega essa doutrina, prega esse viés, prega desta maneira. O avivamento, o tema é esse. Olha, eu só vou pregar, falar o que o Senhor colocar na minha boca. Você não dobra um homem de Deus. Você não consegue encomendar uma pregação para satisfazer um ego. Não. E Micaías foi. E quando ele chega, então, na presença daqueles reis, logo vem a visão, manifesta ele, e ele vê o que sucede. E ele diz, eu vejo Israel dispersa, como ovelhas sem pastor. E Acabe conjura ele, né, que fale toda a verdade. Já que veio, então, fala a verdade, então. E ele começa a dizer que ele viu essa cena que nós lemos, uma reunião no céu, e aonde um espírito negro se aproxima, e Deus perguntando, o que vamos fazer para levar a morte a Acabe? O que vamos fazer? Porque o profeta Elias já havia profetizado que Acabe iria morrer de uma forma bem específica, que os cães iriam lamber do seu sangue num certo lugar, e Deus estava trazendo o cumprimento daquela profecia. E Micaías viu a cena, um espírito se manifestar e dizer, eu irei, e eu serei um espírito de mentira, na boca, pegue o texto bíblico, dos seus profetas. E Deus permitiu. Deus disse, tá bom, vai. E desce um espírito de mentira. Aí aqueles homens espirituais, que eram profetas, eram homens temente a Deus, dedicados, com vidas que você não poderia apontar um dedo para eles, receberam uma unção. Agora nós vamos chegar a um ponto, irmãos. Gálatas 1:8, Paulo ele diz que mesmo que um anjo, vamos ler aqui, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pega, nós mesmos, ainda que pregadores, ainda que os nossos irmãos, ou mesmo um anjo do céu, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Agora, irmãos, aquele espírito que se apresentou diante de Deus não era um espírito qualquer, não era um espírito imundo, mas era um anjo de luz. Era um anjo de luz. Porque Lúcifer, quando fez a sua rebelião no céu, ele arrastou uma terça parte dos anjos. Isso significa muitos anjos foram com ele. E aquele espírito que se apresenta diante de Deus, no céu, para trazer esse cumprimento, e Deus permitiu, era um anjo de luz. E por isso, Zedequias, um grande profeta, o líder dos profetas, de 400 profetas, estava cheio da unção, e não percebia que aquilo era um espírito de mentira. Se continuarmos lendo,
No 22 diz: agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira, Micaías falando para Acabe, na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quená, se chegou e feriu a Mica no queixo, deu um soco nele, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ele foi lá e deu um soco na cara de Micaías e disse: da onde que o Senhor passou por mim? Eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu tenho. Em outras palavras, eu tenho unção, eu tenho Espírito Santo, eu tenho isso. Ele estava cheio de unção, mas não era unção genuína, era um espírito de mentira. Agora, um espírito de mentira, de luz, um anjo caído. E esse é o pior tipo de espírito que existe. É o estado religioso, é o estado sedutor, onde usa a palavra de Deus para encantar, para seduzir. E a única maneira de você discernir esse espírito é se você tiver o Espírito Santo. É o único que pode te dar o discernimento deste espírito, desse tipo de espírito religioso. Agora, o que traz esse espírito? Você não sente coisa ruim. Quem tem discernimento de espírito sabe. Você não sente uma presença demoníaca. Você não sente nada ruim perto desse espírito. Porém, começa uma agitação na sua mente. E começa-se a criar quadros e raciocínios. E você fica bem inteligente, bem esperto, e prepara longas pregações. Porque cria-se uma linha de raciocínio. Arrazoamento. Aquele espírito traz uma narrativa e coloca os quadros, né? Aquele espírito podia dizer: olha, Ramate de Gileade é de direito de vocês, vocês são filhos de Deus, estamos aqui 400. E vai trazendo uma razão, uma lógica. E tudo isso é uma arte que o diabo, nosso adversário, conhece bem. Não pense você que você consegue vencer o diabo num debate. Não pense você que você vai conseguir passar por cima do diabo. Eva não conseguiu. E você acha que você é mais esperto, mais inteligente que Eva? A mente de Eva era perfeita perto da nossa. Nós, meu Deus do céu, misericórdia. Agora, Eva tinha sua mente afiadíssima. Mas o arrazoamento de Satanás encantou Eva. Então, esse anjo de luz, ele vem e traz uma mensagem, uma narrativa, né, para a gente entender bem. E essa narrativa é o que coloca muita gente a perder. E Jesus chega a dizer que, se possível for, enganaria até o eleito, até o escolhido. Mas Jesus também disse: graça te dou, Pai, que escondesse essas coisas dos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Amém? O que eu estou dizendo, irmãos? Que o diabo é religioso. E ele sabe como trabalhar as escrituras. Ele sabe como criar quadros, criar os pontos. O irmão Brana diz, na mensagem Demonologia, Estado Religioso, ele diz assim: você está vendo o que quero dizer a respeito de demônios? Eles estão operando, são muito religiosos, religiosos do mesmo jeito. Vão à igreja todo domingo. Tem gente que perde culto, né? O diabo não. Todo culto a gente está lutando contra ele. Todo culto a gente está expulsando. Ele faz questão de vir. É onde a batalha acontece, irmãos. O irmão diz: são muito religiosos. Religiosos do mesmo jeito. E vão à igreja todo domingo, recitam o credo apostólico, cantam a doxologia. Que coisa! Tão religiosos quanto possam ser. Irmão, o Senhor quer dizer que essa é a verdade?
Foi esse tipo de espírito que pendurou Jesus na cruz. Foi o espírito religioso. Os fariseus e saduceus não se fechavam, mas contra Jesus se uniram para colocar Jesus na cruz. E Jesus disse: sois do vosso pai, o diabo. Jesus chamou aqueles fariseus e saduceus de filhos do diabo. Agora, alguns deles disseram: a Rússia é o anticristo. Mombrana diz: nunca. A Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso que enganaria até o próprio eleito. Lembre-se, Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. O diabo toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Agora, aí estão. Você faça o que bem entender, sou apenas responsável pela verdade. Demônios operando. Ontem eu os esquadrei no estado físico. Hoje estou lhe mostrando o estado espiritual, onde eles estão no estado religioso, onde estão no além, chamados câncer e chamando disto e daquilo mais. Mas provei a vocês pela Bíblia que são demônios. Agora, aqui estão eles novamente no estado religioso, muito religiosos, muito pios. Se você começar, irmão, a pensar, Caim, o próprio começo disso, Caim era um homem muito religioso. E Esaú era muito religioso. E Judas era muito religioso. E é do mesmo jeito. Observe, isso são demônios. A palavra demônio quer dizer atormentador. E o diabo vem e traz essa narrativa, traz esse arrazoamento e atormenta a pessoa com aquilo. Porque em seu coração, se desviando da palavra, ela não tem uma fé genuína. E não tendo uma fé genuína, ela tem fome e sede, constantemente. Ela não tem paz. Ela precisa de mais e mais escrituras, mais e mais pregações, né? Como comichões no ouvido, querendo ouvir sobre aquele assunto. Querem mais. Mensagem está do espírito sedutores. É isso que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás, em decadência. Saíram com uma enorme ideia. Falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isto, aquilo e aquilo mais. Trazer o arrazoamento. Nós nos dispersamos em 900 e tantas diferentes denominações. Hoje são milhares, irmãos, de denominações que existem. Cada uma com um ponto de vista diferente. E dizem, nós cremos nisto e ponto final. Só cremos nisso. Não podemos deixar o Espírito Santo, não podem deixar o Espírito Santo entrar. Não podem ter a preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. Tinha alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos deste modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores. Pessoas sedutoras para fazerem estas emoções. Veja, emoções. Essas coisas, esse espírito religioso, irmãos, ele faz a pessoa se sentir especial, né? Porque vai se desviando e vai elevando a pessoa. São hinos, muitas vezes, que não enaltecem a Deus, né? Mas massageiam o ego das pessoas. Você vai ser vencedor, você é isso, você... E Deus não é nada, a pessoa é tudo. Entende? Mas vai levando as pessoas a se sentirem bem, a se sentirem especiais, superiores aos outros. Vai massageando o orgulho, e aquilo vai inflando a pessoa. Eu sei de tudo, eu sou. Por quê? Pegue isso. A narrativa, ela encanta.
Ela encanta. E ela convence. Uma vez eu visitei uma pessoa ímpia, e eles assistiam um seriado de Satanás. Mas aquela história contava, fazia do diabo um personagem, um cara legal, e mostrava que ele não podia mentir. Veja, ali encantava e mostrava de uma forma como se ele não pudesse mentir. Porém, a minha Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas a pessoa cria mais no seriado do que na Bíblia Sagrada. Porque seu coração já estava impregnado, vamos dizer assim, com aquela fé negativa, de dúvidas do diabo. Então, encanta, sabe? Ela causa uma emoção. Eu vou ler de novo. Espíritos sedutores, pessoas sedutoras para fazerem estas emoções, enquanto absolutamente não há Deus nisto. Agora, pegue o sentido que o irmão Branham está dizendo. O irmão Branham está dizendo sedutor no sentido de vulgaridade, ou de uma pessoa querendo seduzir outra, mas no sentido de seduzir as Escrituras, através das Escrituras, no sentido de encantar. E encantar, meu irmão, é o primeiro nível da bruxaria. A primeira coisa é o encantamento, né? O primeiro nível do diabo, de Satanás, do satanismo, é o encantamento. Ele encanta as pessoas, fascina com aquelas coisas, né? Então, trazendo essas emoções, quando absolutamente não há Deus nisso, então saem e vivem qualquer tipo de vida. Saem da onde? Saem da palavra. E fora da palavra, vivem qualquer tipo de vida que desejam viver. Falam muito bonito, mas olha para a vida vivida. Olha para a vida vivida. Olha para as suas igrejas. É muito bonito o seu discurso, mas olha lá atrás. Olha mais de perto, né? Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, e então chamam isto de cristão. Pelo fruto conhecereis a árvore. O mundo fica e olha e diz, bem, olhe lá, sou tão bom quanto eles. Agora, o ao contrário, né? O genuíno, aquele que recebe o Espírito de Deus. O Branham diz, assim é com cada cristão nascido de novo. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa a sua vida com a palavra de Deus. Porque ele não deu ouvido a razoamentos, mas ele deu ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, pontua a sua vida. Ele observa a sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. A evidência de você ter o Espírito Santo é que você crê em toda a palavra. Amém? Ele tem longanimidade, benignidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Ele não é atirado para lá e para cá como um mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma rolha de garrafa num oceano ventuoso. Ele está firmado. Seu coração é puro. Seus pensamentos são puros. Suas intenções são puras. Sua alternativa é correta. E ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus. E o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. E ele tem amor divino. Pureza em seu coração. Para cada homem e mulher, ele tem. E ele se abstém das coisas do mundo. Elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Ora, não se poderia fazer que uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia e sair por aí por nada. Não, Senhor.
o fruto. Você olha o fruto. E o fruto vai dizer o que é. O resultado está pelo lado de dentro. Agora, esses espíritos, eles trazem uma agitação. Eles trazem um encantamento. Eles trazem algo que emociona. Aí está o que o diabo faz. Ele quer te produzir dúvidas. E ele usa o arrazoamento para roubar a sua fé. Foi o que ele fez com Eva. O Umbanda diz na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, a partir do parágrafo 81, a batalha rugiu quando Eva abriu sua mente para escutar o seu arrazoamento, para escutar a sua narrativa. Por este canal foi por onde ele entrou, por este canal desceu, por seu arrazoamento, ela arrazoou em sua alma. Caiu a dúvida. E o que o diabo arrazoou? A própria palavra de Deus. Nesse dia morrerás. Não, não é bem assim. Nesse dia não vai morrer, mas vai ficar melhor, vai ficar igual a Deus. Botando o ego lá em cima. Ela viu com seus olhos a serpente, e ele era muito formoso, muito belo, ainda mais que seu próprio esposo. De todas as bestas do campo, ele era o mais sutil, e provavelmente era muito mais belo que seu esposo. Seu parecer era como de uma besta masculina, quão grande era. A primeira coisa que ele fez foi abrir a mente, e enquanto fez, os arrazoamentos humanos captaram a situação, e lhe disseram, ela mesma concluiu dentro dela, não seria emocionante? Encanta. É igual o que ele faz com uma mulher hoje em dia, ou uma mulher com um esposo muito bom, se encontra frente a um homem grande, muito bonito, e qual começa a lhe abrir os arrazoamentos. Recorde, esse é o mesmo diabo. Isso também sucede a um homem com sua mulher, com uma mulher, como também com a mulher ou com o homem de qualquer maneira. O que faz? Opera o canal do arrazoamento na consciência, em algo onde começa a mover-se. Porém, dê você o primeiro lugar, a palavra de Deus. O Brando diz bem aqui, olha, um homem nem pode chegar, não pode nem mesmo pecar, aleluia, ali está a coisa, isso está descendo fresquinho. Um homem não pode pecar enquanto não houver lançado a um lado a palavra de Deus. Se você fica com a palavra, você não peca, porque a sua vida é pautada pela palavra. Agora, se você deixa, isso foi para aqueles dias, não é bem assim, Deus não trabalha desta forma hoje em dia, isso é cafonice, nós somos modernos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a partir do momento que largou um pouquinho de lado a palavra, trocar um não por não é bem assim, João Brando diz, um homem não pode pecar enquanto não houver lançado a um lado a palavra de Deus. Ele nem pode pecar, porque o pecado é incredulidade, até que primeiro lance a um lado a palavra de Deus, a presença de Deus, não pode pecar. Eva não pôde pecar sem que primeiro lançasse a um lado a palavra de Deus, abrindo o canal do arrazoamento à sua alma, e ali começou a arrazoar, pensando, certamente meu esposo nunca me disse essas coisas. O diabo vem, começa a te elogiar, dizer que você é espiritual, te traz uma unção, começa, vamos dizer, a seduzir, Começa a dizer, olha, você da igreja, você é um dos melhores que tem ali, você é diferente dos outros, você é especial. E aí começa a sedução.
Olha, teu pastor não te falou isto. Veja o que o irmão Brana disse. Teu pastor não disse, né, sobre isso. E aí o arrasamento entra. Começa a montar os quadros. Teu pastor não falou. Foi a conclusão de Eva. Certamente meu esposo nunca me disse essas coisas. Porém eu creio. Ele me disse que não deveria fazer isto. Porém, olha, tu mostra tão real e é tão claro. Eu creio que seria maravilhoso. Porque tu me estás mostrando tão claro a narrativa. Faz o quadro. Emociona, né? Deixa a pessoa lá em cima. A irmã Brana diz, vê, ali foi a primeira batalha. E por causa desta primeira batalha, se produziram todas as demais batalhas. E todo o derramamento de sangue que jamais tem havido, foi causado pelo que sucedeu ali no Éden. E Eva descreu da palavra de Deus. E se por descrer um só pontinho da palavra de Deus, se tem produzido todos estes problemas, então como é que vamos descrer ainda da palavra? Não se pode fazer. Temos que cortar todas essas coisas. A consciência, a memória, o arrazoamento e tudo demais, desprezando os arrazoamentos. Não arrazoamos de maneira alguma a palavra. Somente a aceitamos sobre a base do que Deus disse. E isto fixa uma fonte de água entre você e Deus. E todo o canal se abre entre você e Deus. Ali está a batalha. E estamos nas primeiras filas da guerra. Não usemos um rifle calibre 22, quer dizer, uma arma fraca. Usamos uma bomba atômica. Obramos eficazmente e obtenhamos a bomba atômica de Deus. O que é isto? Fé em sua palavra. Essa é a bomba atômica de Deus. E isso faz explodir os demônios, as enfermidades, a um ao outro lado. Isso os aniquila, os destrói completamente. Ela desintegra tudo que não é semelhante a Deus. Quando essa bomba de fé cai, com a palavra de Deus sustentando-a, isso tira fora todo demônio, toda enfermidade, toda malícia. Qual foi o erro de Eva, então, irmãos? Parar para ouvir. O que nós temos que fazer? Não pare para ouvir. Quando você começar a assistir algo e aquilo já te dá um nó no teu interior, lembra de Josafá. Eu não quero ouvir esses profetas. Eu tenho um outro para ouvir. E não pare para ouvir. O erro de Eva foi parar para ouvir. Num momento de fraqueza, num momento que ela estava sem Adão. Porque se Adão tivesse do lado dela, ela não tinha parado para ouvir. Eu me pergunto quantas vezes o diabo estava esperando por Eva, e Eva passava com Adão, e o diabo não podia fazer nada. Até que um dia, ela passou sozinha. E ela parou para ouvir. Então, nós não podemos parar para ouvir. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Quando começar a falar algo meio estranho, meio diferente, fazer um quadro, teu pastor não disse isso, você é especial, não pare para ouvir. Você sabe que a mesma conversa é o mesmo arrazoamento da serpente. Por mais pia, bem intencionada que aquela pessoa seja. Não é? A maneira, irmãos, de matar esse espírito não tem outra.
É fome e sede. Cobra se mata de fome e sede. Se você tentar dar paulada, você pode até cortar ela, mas espírito cresce de novo, espírito não morre. Agora ele se alimenta de pó, ele se alimenta de nós. Então você tem que matar ele de fome e sede. Não dar comida, não alimentar. E o que ele quer? Ele quer justamente ter uma retórica com você, no qual ele é mestre. Então, se você parar para perguntar, e você pode dizer, não, mas eu sou esperto, eu sei tudo sobre a palavra, eu tenho tudo de mensagem, eu vou acabar com ele. Você não consegue. Aquele espírito te pica. Então, como que eu mato esse espírito? Fome e sede. Não responda nada. Silêncio. É a melhor resposta. E por que você faz isso? Porque você ama. Porque se você for responder, você vai entrar no mesmo barco e vai afundar aquela pessoa mais profundo ainda. Então tenha amor divino e ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã. Faça o caminho oposto. Ame. Essa é a nossa arma, amor divino. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha para o teu irmão ao lado e diz, você não é meu inimigo. Você não é meu inimigo. O inimigo nosso é o diabo, não é o seu irmão. Seu irmão é uma rica pessoa, é o Filho de Deus, salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. As pessoas aí fora, nós temos que amá-las, seja quem for, de qualquer religião, de qualquer credo. Ame as pessoas, ame. São todos descendência de Adão, são nossos irmãos. Agora, se vão aceitar a salvação, se são eleitos, predestinados, eu não sei. E porque eu não sei, então eu vou amar todo mundo. Vou tratar bem todo mundo. E vou orar para que Deus salve a todos. Se puder, na última hora, tirar um querido da porta do inferno, que Deus lance sua mão poderosa e tire. Não me importa se a pessoa vive uma vida ímpia e no último segundo seja salvo. Amém. Oxalá que todos pudessem ser salvos. Né? Então, nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos irmãos. Então, ame seu irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Amém? Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho de guerra, da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, algo que blinda a sua cabeça, que protege a sua mente, e a espada do Espírito. Vamos falar de novo, né? O capacete da salvação, que blinda a tua mente, protege contra as injeções de arrazoamento do diabo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu faço isso? Orando, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando. Como você vence?
orando, com oração, com súplica, por todos. Olha para o seu irmão ao lado e diz aí: você é um santo, irmão. Você é um santo. Vamos colocar de pé, vamos ter o nosso momento de oração. Ó Pai, Pai Celestial, nosso Criador, pedimos que o Senhor use de misericórdia, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, este momento em que vamos ter dedicado à oração, Pai. Que possamos nos render e orar e pedir a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo nos revista com toda a armadura, nos encha com Tua palavra, Pai. Não queremos algo manipulado, distorcido, mas queremos puramente o assim diz o Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo nos faça mais simples, mais dóceis, mais amigos um do outro. Pai, pedimos a Tua proteção sobre toda a igreja, sobre todos os irmãos, sobre todo o ministério, Pai. Eu peço a Tua graça por todo o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus. Pai, vivemos num tempo tão escuro, numa era tão morna, tão maligna, tão cheias de armadilhas, e há tantos espíritos contrários, e como se não bastasse esses espíritos imundos, há esses espíritos religiosos, sedutores. Pai, que Teu Espírito Santo nos proteja. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Colocamos, Pai, essa peça de roupa e os nomes que estão citados neste caderno, e fazemos menção ao Senhor. E pedimos, Pai, agora que o Senhor vivifique a cada oração, coloque palavras em nossas bocas e coloque o amor divino sobre nós, para que possamos transbordar e apagar todos os dardos, todas as setas malignas do inimigo. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada irmão. Pedimos e clamamos pelo Teu refrigério, pela Tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém.